Sim. São. César, sinaliza para mim. Quando eu passo o slide, ele passa? Ok, perfeito. Bom, pessoal, então no nosso último encontro, a gente falou sobre a vontade. Há 2 semanas atrás, nós estudamos um tópico do livro Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeles, onde ela faz uma referência bastante incisiva às potencialidades da alma. E esse tópico, potencialidades da alma, ele é bem desenvolvido por Leon Denis no seu livro O Problema do Ser e da Dor. E na última quarta-feira nós falamos da primeira e aquela que ele considera a mais importante potencialidade da alma, que é a vontade. E hoje nós vamos falar da consciência. Lembrando que quando a gente fala em potencialidade, a gente está falando que essa sementinha já está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é desenvolvê-la. E isso é uma reprodução da pergunta, né, que é feita no Livro dos Espíritos, né, sobre as leis de Deus. Kardec pergunta sobre as leis de Deus, a espiritualidade, né, onde elas estão, essas leis de Deus? E a espiritualidade responde: olha, elas estão gravadas na sua consciência, né, no seu interior. Então, elas estão aí, você só precisa alimentá-las, né? Então, o caminho está aí. A consciência, nós vamos desenvolver, é um tópico bem extenso. A consciência, também chamada de sentido íntimo, é a nossa relação com o mundo espiritual. É disso que trata o tópico consciência ou sentido íntimo. É a nossa relação, integração, harmonização, convivência, comunicação, trânsito com o mundo espiritual. Então, ele começa falando para a gente sobre a alma. E aí ele nos diz que a alma é uma partícula do absoluto. O absoluto aqui é Deus, né? Então é uma das formas de expressão de Deus. E ele diz que as vidas sucessivas que a alma tem, ela tem como objetivo fazer com que nós nos manifestemos de forma cada vez melhor. Ou seja, o propósito de progresso da vida, né, da alma, está justamente na encarnação, na reencarnação. Então, olha só, as vidas da alma têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Então, a cada vida, a cada experiência material que a gente tem, nós devemos expressar algo ainda melhor, aumentando o domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio de seus sentidos e energias latentes. A alma é superior ao que pode saber dela e é mais sábia do que qualquer uma de suas obras. Essa é uma frase de Emerson. Então vamos lá. A alma é superior ao que se pode saber dela. Então a gente nunca vai ter uma compreensão completa do que é a alma. E essa alma, ela é mais sábia do que qualquer um dos seus produtos. Então, eu posso criar a coisa mais inteligente, desenvolver a tecnologia mais incrível, qualquer coisa que venha, qualquer coisa que resulte da minha alma, ainda assim será menos do que é a minha alma. As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna, de que ela é uma como vibração. Então, nós vibramos uníssonos, ou pelo menos deveríamos vibrar uníssonos com Deus. E aí ele vai dizer para a gente que o espírito que está em um processo de evolução adiantada, ele passa a ter necessidades. Ele passa a ter necessidade do infinito,
ele passa a ter necessidade de justiça, de luz, de sondar todos os mistérios, de estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, ou seja, beber aquela água que Jesus ofereceu lá no poço, né? Lá na Samaria, ele oferece aquela água que, se você beber, nunca mais você vai ter sede, né? Então a gente quer, passa a querer essa água, mas que não consegue descobrir no plano da vida terrestre. Então, Platão já dizia que a alma, ela está encarcerada no corpo físico, né? Ele falava que nós somos almas encarceradas no corpo físico. Então, a gente precisa conseguir ir além, e é sobre isso que trata esse tópico. Daí provém nossas mais altas aspirações, o nosso desejo de saber que nunca fica satisfeito, né? Por exemplo, né? Falando até da minha experiência pessoal, eu sou uma pessoa que amo ler, tenho uma biblioteca vasta, mas quando eu olho a minha biblioteca, eu consigo ver um número tremendo de livros que eu não li ainda. E quanto mais livros eu vejo que eu não li ainda, mais livros eu quero ler. E eu vejo tanto que a nossa passagem por essa expressão, né, encarnatória é muito rápida para realizar esse desejo, né? Então, há um desejo de saber que nunca fica satisfeito, de aprender, né? E aí há aquela vontade de encontrar o belo, o bem, o justo. Daí os clarões repentinos que iluminam de tempos em tempos as trevas da existência e os pressentimentos, a previsão do futuro, relâmpagos fugitivos dos abismos do tempo que luzem às vezes para certas inteligências. Então, o que que acontece? De tempos em tempos, vem aquela iluminação, aquela intuição, aquela descoberta que vai fazendo com que a humanidade progrida. Como que a gente pode fazer a nossa alma alcançar o seu potencial máximo em termos de sentido íntimo, né? De convivência com o mundo espiritual? Aí ele fala pela ciência, pela meditação, pelo trabalho, pelo exercício moral, por todos esses métodos, juntos uns com os outros, pelo exame íntimo, a introspecção, que está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos ensina a fazer um exercício de exame íntimo, né? Ele diz que todas as noites, quando ele se recolhia, ele passava o dia dele em revista para ver as oportunidades que ele havia perdido de aproveitar para se tornar uma pessoa melhor. Pelo desapego das coisas materiais e pela firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e em verdade. Isso aqui, gente, essa última frase é a mais difícil, porque é a mais contestada pelos grandes desafiadores do cristianismo. E apesar de eu não considerá-lo um desafiador do cristianismo, Gandhi uma vez disse uma frase que assim é impactante. Perguntaram para ele o que ele achava do cristianismo. E ele disse que achava que era a religião mais perfeita que já existiu, mas que lamentavelmente ele não conhecia nenhum cristão, né? Então, assim, firme vontade de melhorar nossa união com Deus em espírito e em verdade é viver o Evangelho, é viver como Cristo. E o único cristão de verdade que já passou por aqui foi o Cristo, né? Então, é dentro de nós, diz Vitor Hugo, é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre esse poço, o nosso espírito,
avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imenso. Então, dentro de nós, no nosso espírito, tem um buraco imenso, um abismo. E é para lá que a gente deve olhar. Não é para o mundo aqui fora. Não é olhando o mundo aqui fora que eu vou me encontrar. É lá, para esse buraco tremendo, enorme, que eu vou olhar e vou me encontrar. Razão e espírito. Aí Leon Denis nos diz o seguinte, que sob a superfície do eu, que é agitada pelos desejos, esperanças, temores, está o santuário que encerra a consciência integral. Então, aqui fora eu tenho esse eu, que tem desejos, instintos, apegos, mas dentro de mim, né, lá naquele abismo que o Vitor Hugo falou, tem uma consciência integral. E essa consciência, ela é, ó, calma, ela é pacífica, ela é serena, ela não sofre de ansiedade porque ela não teme o futuro, ela não sofre de depressão porque ela não se culpa pelo passado, ela está super bem, né? Então, o princípio da sabedoria e da razão de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Então, a gente só tem acesso a essa parte de nós, assim, em alguns relâmpagos da nossa vida, em alguns lampejos da nossa vida. Mas à medida que a gente desenvolve a nossa consciência, o nosso sentimento íntimo, essa parte vai sendo acessada com mais facilidade. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos. Quais planos? O espírito e a razão, né? Eles são planos ou focos psíquicos. Olhar uma coisa da forma espiritual ou da forma racional. Aí eu botei ali o Kant e o William James, porque eles dois vão dizer que um sem o outro, né? A razão sem o espírito, ela é vazia e o espírito sem a razão não tem sentido, né? Kant, inclusive, quando ele fala na sua filosofia, ele dá o seguinte exemplo de correteza. Ele diz que ele dá o exemplo de uma pessoa que trabalha numa padaria e chega uma criança para comprar um pão. E ele percebe que essa criança não sabe sobre valor do dinheiro. Então, naquele momento, ele pensa: eu posso dar o troco errado para essa criança. Mas ele não faz isso, ele dá o troco certo. Ele dá o troco certo para a criança porque ele fica com receio que as pessoas venham a descobrir o que ele fez e por causa disso as pessoas o repudiem. Então, ele fez a coisa certa? Fez, mas ele não fez pelos motivos certos. Então, Kant diz que aqui há uma presença do racional, né? Mas não há a presença do espiritual. Então é preciso a presença de ambos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Então, toda vez que nós colocamos o espiritual contra o racional, nós vamos encontrar a raiz do mal que a gente vive. E é o que a gente está vivendo hoje, no mundo, da ciência, da política. Sempre que a gente vê as pessoas quererem afastar o espiritual do racional, nós encontramos o mal, né, reinando naquela esfera. Nossas mais altas aspirações são centro da nossa personalidade. Então, o centro da nossa personalidade ele tem que estar em consonância com esse objetivo de harmonizar o racional e o espiritual.
Porque esse mundo invisível, né, o mundo espiritual, ele não é só um mundo das ideias, como acreditavam, né, como criam os gregos. Ele produz efeitos no mundo visível. E nós alimentamos muito esse mundo invisível com energias para que cada vez mais ele se manifeste no mundo visível. Então, pela comunhão com o invisível, o eu finito, aqui o eu finito, nós estamos falando do eu encarnado, transforma-se. Tornamos-nos homens novos e nossa regeneração, modificando o nosso proceder, repercute no material. Então, olha só, eu, Karina, encarnada, posso entrar em comunhão com o mundo invisível. E se essa minha comunhão com o mundo invisível é uma comunhão do bem, eu vou me tornar um ser melhor e isso vai impactar o meu ambiente. Da mesma forma, se eu, Karina, entrar em comunhão com o mundo invisível, mas no nível vibratório ruim, desequilibrado, eu vou trazer desequilíbrio para dentro do meu ambiente. Então, a consciência. O que seria a consciência? Leon Denis vai dizer para gente que a consciência é o centro da personalidade. A consciência é permanente, ela é indestrutível, ela persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo, ou seja, a nossa consciência é a mesma, encarnação pós-encarnação. E ela é assim desde que foi criada. Por que que ele vai dizer isso aqui para gente? Mais uma vez, para subsidiar o que está lá no livro dos Espíritos. As leis de Deus estão gravadas na sua consciência. Desde que você foi criado em você uma consciência, um centro da sua personalidade que traz todas as informações, todas as potencialidades que você precisa. Não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar. Ela é una e indivisível, tá? Então, a consciência, que é esse centro da personalidade, ela é, ela é essência para que a gente possa desenvolver a nossa conexão com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Ela apresenta em sua unidade vários planos, vários aspectos. Aí ele fala aqui para a gente do aspecto da consciência física, que se confunde com o que a ciência chama de sensório. Hoje isso aqui é super debatido na neurociência. Existem N correntes querendo provar onde está a consciência, o que é a consciência, onde fica a consciência no cérebro e tal. Isto é, a faculdade de concentrar as sensações externas, coordená-las, defini-las, perceber-lhes as causas e determinar-lhes os efeitos. Então, a gente vai chamar de consciência do aspecto científico, físico, aquele aspecto mais simplório da consciência, que é estar consciente de, estou consciente de que faz frio, de que se eu encostar no fogo eu me queimo, de que essa fruta é ácida. Então, é esse sensório que ele está falando. Pouco a pouco, pelo próprio fato da evolução, essas sensações vão se multiplicando e vão se apurando. E a consciência intelectual acorda. Daí em diante não terá limites, pois que poderá abraçar todas as manifestações da vida infinita. Então, quando ela deixa de ser física e passa a ser também intelectual, ela traz para a gente essa noção de infinitude, de falta de limite. Então desabrocharão o sentimento e o juízo, e a alma compreender-se-á a si mesma, tornar-se-á ao mesmo tempo sujeito e objeto.
Ou seja, eu sou parte e sou partícipe, né? Eu sou a peça do quebra-cabeças e sou o quebra-cabeças. Então, aqui sou eu quem sinto as sensações, mas sou eu que as interpreto, né? Então, eu sou o sujeito e sou o objeto. Na multiplicidade e variedade de suas operações mentais, terá sempre consciência do que pensa e do que quer. O eu afirma-se, desenvolve-se e a personalidade completa-se pela manifestação da consciência moral ou espiritual. Então, a gente vai ter a consciência física, que vai evoluir para a consciência intelectual e que vai evoluir para a consciência moral ou espiritual, que é quando a gente passa a ter a percepção daquilo que estamos pensando e estamos desejando. A faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercer-se-á por modos mais elevados, converter-se-á na possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de discriminar suas causas e leis. Gente, já deve ter acontecido com vocês de entrar num determinado ambiente e sentir uma necessidade enorme de sair dali muito rápido, como se ali tem alguma coisa errada, eu não quero ficar aqui, me tira daqui agora. É essa sensibilidade que a gente passa a ter. Por quê? Porque a nossa consciência vai adquirindo um grau elevado de sensibilidade. Nós passamos a não conseguir estar mais próximos de algumas pessoas, então é natural que essas pessoas se afastem de nós e nós dessas pessoas. Nós não conseguimos estar ou frequentar alguns lugares, alguns ambientes, alguns grupos. Por quê? Porque a nossa sensibilidade vai ficando aguçada e nossa frequência vibratória, por ser divergente daquelas, não nos permite, não nos deixa confortável ali. E a gente consegue discriminar as causas e as leis. Então você consegue. No início você vai só sentindo, mas daí a pouco você começa a perceber. Olha, eu não consigo ficar. Por exemplo, eu não consigo. Eu tenho um grupo de pessoas que foram minhas amigas por muito tempo, mas que hoje em dia eu tenho muita dificuldade em estar com elas, porque os assuntos, os valores, né, a energia que percorre o grupo ali quando quando elas estão juntas. Não que eu seja superior ou coisa parecida, não, é diferente da minha, não condiz com a minha. Então, eu chego ali e sinto uma vontade enorme de ir embora rápido daquele lugar. Então, eu prefiro nem ir. E a gente se sente assim, e a gente vai percebendo, e no início você começa, no início você não entende, né? Eu já cheguei a ter crise de choro porque eu estava numa festa de aniversário de criança, eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, aos prantos, eu não consigo ficar aqui, eu não quero ficar aqui, isso aqui tá ruim e tal, e eu não entendo por quê. Só que aí depois de algum tempo eu fui entender os assuntos, né, o que estava acontecendo, o que era o ambiente ali e tal, e aquilo ali não estava em consonância com o meu padrão vibratório. A faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercer-se-á por modos mais elevados, converter-se-á na possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de discriminar suas causas e leis, né? Que foi o que a gente acabou de falar.
É com os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. Os sentidos físicos enganam, apenas distinguem a aparência das coisas e nada seriam sem o sensório, que agrupa, centraliza suas percepções e a transmite à alma. Esta registra tudo e tira o efeito útil. Então, o sensório, que é essa consciência do exterior, né? Essa consciência física, ela é necessária, mas ela só está tratando do aparente. São as outras consciências, né? Ou os outros níveis de consciência, a intelectual e a moral, que vão nos permitir entender aquilo que está em nível transcendental, aquilo que vai para além do que os olhos e os sentidos do corpo físico percebem. Leon Denis fala para a gente também da consciência subliminal. Ele fala que essa consciência, que está abaixo do sensorium superficial, né, abaixo da consciência física, dos sentidos físicos, distingue as regras e as coisas do mundo metafísico, então do mundo que está entre cá e lá. É um sentido profundo, desconhecido e que a maior parte dos homens inutiliza, né? As pessoas não usam, não usufruem desse sentido que nós temos como deveriam usufruir. Essa consciência subliminal pode ser uma forma dela se expressar, é aquela vozinha que diz: não, não faz isso não, e a pessoa vai e faz. E aí dá uma zebra, né? A maior parte das grandes descobertas na ordem física foi simplesmente a confirmação das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. Então, aqui o que ele está falando para gente, e lá no livro ele cita, que a maçã que caiu da árvore, no colo de Newton, ela veio só para confirmar para ele intuições que ele já vinha recebendo há algum tempo. Então é isso que ele está falando para gente. As intuições são essa consciência subliminal. E é preciso que a gente lembre que o livro dos Espíritos, que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a influenciação dos espíritos em nossas vidas. E a espiritualidade responde que ela é tão grande que nós nem nos damos conta. Então, nós somos influenciados, intuídos pela espiritualidade o tempo inteiro, mas de forma a respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se nós somos influenciados ou intuídos por uma espiritualidade que está desequilibrada, foi o nosso livre-arbítrio que fez com que nós atraíssemos, através dos nossos padrões vibracionais, esse tipo de companheiro, que hoje nos influencia a não resistir àquele vício, a fazer novamente aquela coisa que a gente não deveria fazer. Assim como existe um organismo e um sensório físicos que nos põem em relação com os seres e as coisas do plano material, assim também há um sentido espiritual por meio do qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Assim que, depois da morte, cair o véu da carne, esse sentido tornar-se-á o centro único de nossas percepções. Então, ele fala para a gente aqui sobre aquelas pessoas que já desenvolveram um nível tão grande de sentido íntimo, né, que elas vivem no entremundos. Um exemplo disso, e que é bastante divertido de citar, é o Divaldo. O Divaldo, a mediunidade dele tem uma ostensividade tal e no filme, inclusive, retrata essa parte. Ele conta também, pessoalmente, de forma muito divertida. Ele era funcionário público, salvo engano, da Previdência, do estado da Bahia.
Então ele estava lá no lugar onde as pessoas iam perguntar sobre pensão de falecidos e coisas e tal. E ele trabalhava nesse lugar. E de vez em quando ele estava lá sentado, olhava, tinha alguém para atender lá no balcão, ele levantava. Pois não, e tal. E aí o pessoal falava, eu queria ver e tal, a situação da minha pensão, e não sei o quê. Aí ele ia lá nos escaninhos, procurava e achava lá, fulano, falecido, Beltrano, falecido. Aí quando ele olhava, os colegas estavam rindo dele. Até que o chefe manda ele ir para o médico mesmo. E quando ele está lá no médico, o médico vê que, né, tinha algo que não era normal e Divaldo é avisado pela espiritualidade, sai desse consultório agora, porque eles vão te internar. E ele sai. E ele tinha uma amiga lá no departamento que ele trabalha, na repartição, né, como se dizia antigamente. Ele tinha uma amiga na repartição que gostava muito dele e ela acreditava no que ele lhe dizia, que ele tinha a capacidade de ver os mortos. Então eles fizeram um acordo. Toda vez que o Divaldo via alguém, ele olhava para ela e aí ela confirmava se tinha mesmo ou se não, para ele saber se ele ia lá atender ou não. Mas ele conta que ele passou alguns apertos porque teve dias que ela precisou faltar, férias, essas coisas, então ele passava apertado quando ela não estava lá. Mas que foi o que ajudou ele durante muito tempo. Então, existem pessoas que conseguem viver. No caso do Divaldo, chega um ponto que ele não conseguia discernir o que era o mundo físico do que era o mundo espiritual. Mas existem outros que não estão num nível tão avançado, porém conseguem transitar, conseguem ter um domínio sobre esse trânsito no sentido de quando dormem, eles conseguem fazer o deslocamento do espírito deles para os planos espirituais voluntariamente e guardar recordações. Então, tudo isso depende do desenvolvimento desse sentido íntimo, dessa consciência subliminal. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica. A renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Por ele, nos desapegamos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para nos vincularmos cada vez mais ao imputável e absoluto. Por isso, a ciência experimental será sempre insuficiente, a despeito das vantagens que oferece e das conquistas que realiza, se não for completada pela intuição, por essa espécie de adivinhação interior que nos faz descobrir as verdades essenciais. Há uma maravilha que se avantaja a todas as do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos. É o espelho oculto no homem e que reflete em todo o universo. Então, aqui nós temos duas informações muito importantes. A primeira é que a nossa evolução espiritual está diretamente relacionada com a evolução, com o desenvolvimento do nosso sentimento íntimo, dessa consciência subliminal, desse nosso contato com o mundo espiritual. E aí eu pergunto para vocês, me colocando mais uma vez como exemplo pessoal. Lembra que a gente falou lá do desapego das coisas materiais? Em março desse ano, é, uma, uma tia muito querida faleceu. Qual é a probabilidade de eu ter uma experiência extracorpórea com recordação no mundo espiritual, se eu planejo isso com o objetivo de ver a tia que faleceu? Ou seja, de satisfazer ao meu apelo. E minha tia foi, eu queria ver minha tia, eu tô com saudade da minha tia. Olha o apelo. E aí eu quero uma experiência extracorpórea
para satisfazer o meu apego. Ela não vai acontecer. Essa experiência só vai acontecer quando eu conseguir me desapegar do material. Quando eu sair com o propósito de fazer um trabalho, seja ele qual for, sem interesse pessoal, sem apego. Então, fica aqui a primeira mensagem desse enorme parágrafo. E a segunda mensagem que está ali no final, e que serve, eu me coloco aqui também no meio enquanto cientista, mas eu não faço experimentos para descobrir nada né, cura para nenhuma doença ou coisa parecida, é que a gente precisa ter humildade. Porque aquela intuição que a pessoa teve de pensar em usar um determinado produto químico, uma determinada técnica e tal, que vai fazer com que essa pessoa ganhe o prêmio Nobel, porque ela conseguiu codificar, decodificar, resolver um problema e tal. Ela não fez isso sozinha. É essa, é essa atividade aí, ó. De tempos em tempos, a espiritualidade vem e sopra aos ouvidos de alguns dos nossos grandes cientistas, né? Onde ele vai buscar a solução. E foi por graça e misericórdia divina que essa espiritualidade soprou aos ouvidos dos nossos cientistas bem rapidamente no início da pandemia, para que a coisa não ficasse pior do que já estava. O papel da consciência. Todo esse domínio fica fechado para o positivista, que posterga a única chave, o único instrumento com o auxílio do qual pode penetrar nele. O positivista afadiga-se em experimentar por meio dos sentidos físicos e de instrumentos materiais o que escapa a toda medida objetiva. Por isso, o homem dos sentidos externos raciocina a respeito do mundo e dos seres metafísicos como um surdo raciocina a respeito das regras da melodia e um cego a respeito das leis da ótica. Ou seja, enquanto você se portar como um materialista que quer ver regras e leis materiais em tudo, você vai se cansar e não vai encontrar as respostas. Já aproveitando o gancho aqui, que ele falou de cego e falou de surdo, eu coloquei lá no grupo para vocês dois links, um link de são dois breves, coisas de 14 minutos, dois breves vídeos, um sobre Helen Keller, que ele comenta nesse capítulo, que foi uma americana que nasceu mais ou menos em 1880 e ela teve uma daquelas febres cerebrais que à época não se tinha condição de definir se foi uma meningite, o que foi. Ela teve essa febre e após a febre ela ficou surda e cega. Só que mesmo surda e cega, Helen Keller supera esses limites. Então, ela vai aprender a ler, a escrever e a falar, tá? Com a ajuda de uma senhora que foi uma pessoa muito importante na vida dela e aparece lá nesse vídeo. Então, vale a pena que vocês vejam, porque ele cita Helen Keller como uma pessoa que vai além dos limites. E ele vai citar também acho que é Alexander Jackson Davis, que era um clarividente, um rapaz, filho de sapateiro, um sapateiro alcoólatra. A mãe era uma pessoa iletrada, ele também não sabia ler, e só que ele começa a falar idiomas que ele nunca estudou, ele escreve livros, ele prevê aviões, ele faz previsões incríveis e lá tem um vídeo sobre ele também. Inclusive,
no livro História do Espiritismo, ele teria feito a previsão de que o movimento espírita estaria iniciando na América justamente quando as irmãs Fox começam a ter as manifestações nos Estados Unidos. Então, não deixem de assistir os vídeos, porque eles ilustram passagens enormes que Leon Denis trouxe para nós. Desperte, porém, e ilumine-se nele o senso íntimo, então, comparada a essa luz que o inunda, a ciência terrestre tão grande antes à sua vista, imediatamente se amesquinhará. Então, aquela pessoa que olha para a ciência e a vê como um único caminho, como o ápice de tudo, quando ela desperta a sua consciência subliminal, quando ela entende o seu lado espiritual, ela olha para a ciência e fala assim: nossa, isso é muito pequeno. Toda experiência humana, em sua viva realidade, me impede irresistivelmente a sair dos estreitos, me impele irresistivelmente a sair dos estreitos limites onde pretende encerrar-nos a ciência. O mundo real é constituído diversamente. É muito mais rico e complexo que o mundo da ciência. Quem disse isso foi William James. William James é um dos pais da psicologia. William James estabelece, por sua vez, que a psicologia oficial não pode continuar a desconhecer os recessos da consciência profunda, colocados sob a consciência normal. Ele o diz formalmente. Nossa consciência normal não é mais que um tipo particular de consciência, separado por uma fina membrana de vários outros que aguardam um momento favorável para entrar em jogo. Podemos atravessá-los sem suspeitarmos de sua existência, mas, em presença de estímulo conveniente, mostram-se mais reais e complexos. Então, o William James aqui, ele está reconhecendo aqueles níveis de consciência, a consciência física, a consciência intelectual e a consciência moral ou espiritual. E ele fala que elas estão separadas ali por um véuzinho, e que a gente pode atravessar de uma para outra sem perceber, mas que a gente também pode ir angariando consciência, né? Angariando conhecimento para transitar livremente por esses diversos níveis de consciência. Descobrem-se profundezas novas na alma, à proporção que elas se transformam, como se fosse formada de camadas sobrepostas, cada uma das quais permanece desconhecida, enquanto está coberta por outras. Uma colega nossa do Locke esteve conosco no início, né, dos nossos estudos de Joana e que hoje está na coordenação do pai, a Patrícia Vargas, ela usava como metáfora nesse lugar aqui a cebola. Ela dizia que a alma era como uma cebola que você vai tirando as camadas. Quando um homem tende conscientemente para um ideal, é em geral para alguma coisa vaga e indefinida. Existem, contudo, bem no fundo do seu organismo, forças que aumentam e caminham em sentido determinado. Os fracos esforços que esclarecem a sua consciência suscitam esforços subconscientes, aliados vigorosos que trabalham na sombra. Mas essas forças orgânicas convergem para um resultado que muitas vezes não é o mesmo e que é sempre mais bem determinado que o ideal concebido, meditado, reclamado pela consciência nítida. Ele está dizendo aqui que muitas vezes a gente faz um plano e não encontra força suficiente para realizar esse plano. E aí vem de dentro de nós uma força que a gente não sabe explicar e um outro plano se realiza em nossas vidas, que era exatamente aquele que deveria se realizar. O que podemos fazer para apurar então a nossa consciência?
É preciso acordar o sentido íntimo, o sentido espiritual. A mediunidade demonstra-nos que há seres humanos muito mais bem dotados em relação à visão e audição interiores do que certos espíritos que vivem no espaço e cujas percepções são extremamente limitadas em vista da insuficiência de sua evolução. Gente, isso aqui é uma coisa muito bacana e que a gente encontra isso na obra de André Luiz. A gente sempre, né, não sempre, mas a gente tem uma tendência a pensar que os espíritos desencarnados, eles têm muito mais visão, audição, muito menos limitações do que nós encarnados. E isso não é necessariamente verdade. Então, existem espíritos que estão desencarnados, tão ou mais cegos e surdos do que nós mesmos. Quanto mais intensa é a vida espiritual e quanto mais ela predomina sobre a física, tanto mais se desenvolvem os sentidos interiores. O véu que nos esconde o mundo fluídico adelgaça-se, torna-se transparente, e por trás dele a alma distingue um conjunto maravilhoso de harmonias e belezas, ao mesmo tempo em que se torna mais apta a recolher e transmitir as revelações, as inspirações dos seres superiores, porque o desenvolvimento dos sentidos internos coincide geralmente com uma extensão das faculdades do espírito, com uma atração mais enérgica das radiações etéreas. Então, quando a gente desenvolve o nosso sentido íntimo, né? E como que a gente faz isso? Através do desenvolvimento da nossa vida espiritual, esse véu que nos separa do mundo espiritual, ele vai ficando mais fininho, mais transparente. E aí a gente vai começando a ouvir com mais clareza as intuições que nos chegam, a enxergar as evidências de forma mais nítida. É isso que acontece. Cada plano do universo, cada círculo da vida corresponde a um número de vibrações que se acentuam e tornam mais rápidas, mais sutis à medida que se aproximam da vida perfeita. Os seres dotados de fraco poder de radiação não podem perceber as formas de vida que lhes são superiores, mas todo espírito é capaz de obter pela preparação da vontade. Lembra que vontade foi explicada por Leon Denis na aula passada como sendo a nossa potencialidade mais forte, mais importante, e pela educação dos sentidos íntimos, um poder de vibração que lhe permite agir em planos mais extensos. Ou seja, se eu quiser verdadeiramente, eu farei a educação dos meus sentidos íntimos, da minha vida espiritual, para poder transitar, entrar em harmonia, me comunicar de forma mais fluida com o mundo espiritual. Achamos uma prova da intensidade dessa forma de emissão mental no fato de se terem visto moribundos ou pessoas em perigo de morte impressionarem telepaticamente a grandes distâncias vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, aqui ele está dando um exemplo, né, dessa capacidade de quando essas pessoas desenvolvem essa capacidade. Que às vezes a gente fala assim, ah, fulano me avisou que estava morrendo, né? Veio se despedir de mim e tal. Então, são esses casos aqui. Verdade, cada um de nós podia, se quisesse, comunicar a todos os momentos com o mundo invisível. Somos espíritos, assim como aqueles que estão no mundo espiritual. Pela vontade, podemos governar a matéria. Nós falamos sobre isso na aula passada. E desprender-nos de seus laços para vivermos numa esfera mais livre, a esfera da vida superconsciente. Para isso é mister espiritualizar-nos, voltar à vida do espírito por uma concentração perfeita de forças interiores. Então nos encontraremos face a face
com uma ordem de coisas que nem o instinto, nem a experiência, nem mesmo a razão pode perceber. A alma, em sua expansão, pode quebrar a parede da carne que a encerra e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos. É o que têm podido fazer os videntes e os verdadeiros santos, os grandes místicos de todos os tempos e de todas as religiões. E aqui, gente, a época de Denis eram essas pessoas que eram referência disso. Mas hoje nós temos muitos colegas entre nós que já conseguem fazer essa ruptura e fazer os desdobramentos, né? Que o desdobramento nada mais é do que essa ruptura que a alma faz com a carne momentaneamente. O mais importante resultado do êxtase é fazer cair toda a barreira levantada entre o indivíduo e o absoluto. Por ele percebemos nossa identidade com o infinito. É a eterna e triunfante experiência do misticismo que se encontra em todos os climas e em todas as religiões. Todas fazem ouvir as mesmas vozes com imponente unanimidade. Todas proclamam a unidade do homem com Deus. Se não proclamar a unidade do homem com Deus, não é digna de ser chamada, né, uma religião nesse sentido espiritual. Os estados místicos aparecem no sujeito como uma forma de conhecimento, revelam-lhe profundezas insondáveis à razão discursiva. Aqui, razão discursiva é aquilo que ele consegue explicar. É uma iluminação de riqueza inexaurível, inacabável, que não tem fim, que sente-se terá em toda a vida imensa repercussão. Chegados a seu pleno desenvolvimento, esses estados impõem-se de fato e de direito aos que os experimentam com absoluta autoridade. Opõe-se à autoridade da consciência puramente racional, fundada unicamente no entendimento e nos sentidos, provando que ela não é mais do que um dos modos de consciência. Então, ali ele começa falando das consciências intelectuais, morais, espirituais, que, quando confrontadas com aquela consciência que é unicamente física, demonstra o tanto que ela é limitada. William James pensa igualmente que os estados místicos podem ser considerados como janelas que dão para um mundo mais extenso e completo. Então, a gente entra num estado místico durante uma meditação, durante um momento de oração, para aqueles que gostam, né? Durante canto de louvores, ou numa contemplação, você entra num estado místico tal que de repente se abre diante dos seus olhos uma janelinha que te dá um vislumbre do que existe no plano de lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui quanto falta, gente, porque eu não quero. Falta ainda um bom trechinho que eu vou deixar para a gente falar no próximo encontro. E hoje eu paro por aqui. Deixa eu. Ok, deixa eu desligar a gravação.